A paz do Senhor, aluno EBD. Hoje é domingo e domingo é dia de EBD. Estamos reunidos para aprender mais sobre a palavra de Deus. E hoje a nossa aula trata-se de uma lição muito especial. Lição de número 11, Enfrentando as Fornalhas da Vida. Para isso, eu tenho a alegria de ter a companhia de dois dos nossos professores. São eles os professores Luciano. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, professor Orlando. A paz do Senhor, você que nos ouve nesta manhã de domingo. Fique conosco até o final. Tenho também a honrosa companhia do meu amigo professor Weidson. A paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, professor Orlando. Paz do Senhor, professor Luciano. Paz do Senhor, você que nos acompanha nessa manhã de domingo. Bora para a nossa aula, né? Nosso texto áureo encontra-se no livro de Daniel, capítulo 3, o versículo de número 30, e diz assim: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Verdade aplicada: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Objetivos da lição: mostrar que não devemos nos curvar ao mundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só, revelar que é no fogo que somos testados. Textos de referência: Daniel, capítulo 3, nós faremos a leitura de 3 versículos. Diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Hoje nós vamos falar sobre 3 personagens muito expressivos e de um momento histórico bastante importante da história de Judá. Nós estamos agora na Babilônia, quando o povo acaba de ser levado cativo. Trata-se de um momento bastante doloroso, mas o texto vai nos apresentar que, apesar deste momento conturbado, nós temos alguns personagens que se destacam, e eles se destacam justamente por se manterem fiéis e íntegros ao Senhor. É muito interessante, professores, que nós vamos falar agora sobre 3 jovens, cujo texto sagrado vai nos apresentá-los como destaque, uma vez que o texto vai dizer que eles chegam a ser 10 vezes mais sábios e inteligentes do que os sábios que Nabucodonosor tinha à sua disposição. Professor Luciano, fala um pouco sobre esses personagens para a gente. Falo assim, professor Orlando. Essa aula de hoje, que vai falar sobre esses 3 jovens, é uma lição para nós. Esses 3 jovens nos mostram que não há idade. Rapaz, senhor professor Way, é um prazer estar lecionando com o senhor. Para mim é uma honra. Esses 3 jovens mostram para nós que não há uma idade para servir a Deus. Basta ter um coração voluntário. Interessante que Ananias, Misael e Azarias chegaram na Babilônia com esse nome. E eu fiz questão de anotar aqui que a tradução do nome Ananias: Deus foi gracioso comigo. Misael: quem é como Deus? Azarias: Deus é quem me ajuda. E aí, quando eles chegam na Babilônia, primeira coisa para querer descaracterizar a cultura daqueles jovens, para influenciar eles, muda o nome deles. E aí colocam de Sadraque, que é o que você deve em casa deve estar ser mais familiarizado, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só que interessante, não há um consenso entre os teólogos qual o significado desses nomes. Alguns dizem puxar para o nome para ser alguma divindade
pagã, babilônica, mas não há um consenso. Justamente é isso que o inimigo faz. Ele quer trocar o seu nome para que não tenha significado nenhum, para que você não tenha importância nenhuma. Foi a primeira coisa que fizeram com aqueles jovens. Mas o que mais me deixou impressionante, admirado com eles, é que trocaram o nome deles. Colocaram um nome que não tinha significado nenhum. Porque você tem um nome com nome de significado, Deus é quem me ajuda, e de repente colocar um nome que não tem significado nenhum, é um baque, né? Mas trocaram o nome, mas não trocaram a essência deles. Pode trocar o seu nome, mas a sua essência ninguém troca. Né, professor Wei? Exatamente, professor Luciano. Que coisa linda, né? Eles estavam longe de casa, eles perderam os planos que talvez eles tinham planejado, né? Os planos que eles tinham feito, mas eles não perderam a essência, né? Trocaram os nomes deles, como o senhor bem falou, mas a essência estava dentro deles. É interessante observar que quando eles chegaram na Babilônia, eles foram separados para servir no palácio, e aí quando o rei chama um dos seus príncipes e pede para cuidar deles, e fala, olha, você vai alimentá-los, vai dar o melhor que tem para eles, o melhor pão, o melhor vinho, mas eles tinham a essência, né? É interessante que eles sabiam o que não fazia bem para eles, mas eles também sabiam o que fazia bem para eles. E aí eles chamaram e falaram, olha, experimenta nos 10 dias, dando-nos apenas legume e água. E aí ao final daquele período de 10 dias, eles estavam mais fortes, mais robustos do que os outros que se banquetearam com o banquete do rei. E como o nosso professor Rolando bem falou, eles foram achados 10 vezes mais doutos do que todos os outros jovens. Então mesmo na Babilônia, eles permaneceram fiéis a Deus. Eles mantiveram a sua essência. E mesmo em terra estranha, eles sabiam o que fazia bem para eles. Isso fez toda a diferença. Quando nós sabemos o que não nos faz bem, mas também sabemos o que nos faz bem. E aí nós podemos praticar. E aí trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, como nós sabemos o que nos faz bem? A palavra de Deus é o nosso manual. Quando nós guiamos a nossa vida pela palavra de Deus, nós sabemos o que nos faz bem e o que nós devemos fazer. O comentarista, ele faz eu quero ler aqui no tópico 1, se você estiver na sua casa e acompanhando a revista, ele faz uma interrogação. Quais têm sido as suas escolhas? Aí você responde aí na sua casa. E nas suas escolhas, Deus tem sido a primazia? Olha que interessante, o pastor Orlando. O nosso professor Wei, ele estava falando sobre a escolha que eles escolheram não comer o manjar do rei e comer legumes. Vamos combinar aqui, né? Vamos combinar com a gente está aqui em casa. Olhar para legumes e olhar para o manjar com nossos olhos. O que nós escolheríamos? Aí você fala, não, vamos escolher os legumes. Tem que estar cheio de Deus. Tem que estar cheio de Deus. A Bíblia vai dizer que lá em Gênesis 13:10, que quando os pastores de Ló e de Abraão se contenderam, Abraão chegou para Ló e falou, é bom a gente manter a amizade entre meus pastores e o seu. Escolhe qual lado você quer ir. E aí Ló olhou, diz a Bíblia que ele levantou os olhos. Esse levantou os olhos, quer dizer, olhou firmemente, com certeza, olhou e falou, ali é legal. Eu vou ali para Campinhos do Jordão. Eu vou para aquele lugar, porque aquele lugar é bom. A Bíblia vai dizer também em Gênesis 3:6, que vendo a mulher, que a árvore era boa, ela olhou, e que era agradável aos olhos. Como foi difícil para aqueles jovens, hein? Olhar para aquele manjar e recusar. É só mantendo a essência. Só mantendo a essência. É muito especial a gente ouvir tudo isso que os professores estão nos apontando, porque o Evangelho, professores, ele remete à renúncia, inevitavelmente. E eu queria fazer aqui um apontamento e deixá-los à vontade, inclusive, para trazerem uma nova perspectiva. Mas a gente está vivendo dias que renúncia é uma palavra em desuso. E via de regra, as pessoas consideram renúncia coisas que para mim não seriam renúncia. Mas o quê? Renunciar
não é abrir mão de alguma coisa que me faz mal. Se aquilo me faz mal, não é renúncia. Aquilo me faz mal. Então, largar, deixar, vai me trazer benefício e ok. A gente está falando aqui que esses jovens, eles abdicaram de experimentar o melhor alimento disponível. E ninguém aqui está cravando que se eles comessem daquela comida, lhes faria mal ou lhes traria dano. Não, era o melhor que havia naquele momento. Mas eles abriram mão por um propósito, e isso é renúncia. O cidadão para de fumar e acha que é renúncia. Não, o Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Isso não é renúncia. Isso aí é benefício próprio. Agora, escolhe aquilo que não faria mal nenhum e fala: isso aqui vai ser a minha oferta de renúncia. É muito especial olhar para esses jovens e entender que a partir desse momento eles começam a ganhar espaço e a se destacar. Bom, mas a gente está falando só da primeira crise, porque afinal de contas eles foram levados cativo e mesmo após a primeira crise eles não cederam e continuaram mantendo princípios e valores. Mas agora o nosso comentarista, professor, ele vai falar sobre uma segunda crise, um segundo momento, porque afinal de contas agora eles estão servindo na corte e Nabucodonosor é o homem mais poderoso que havia na época, mas ele não está satisfeito. Então ele agora vai erigir uma estátua e vai baixar um decreto que quando ouvissem a música todos deveriam se prostrar. Espera aí, a gente está falando de 3 jovens diferentes. Conta um pouco para a gente, professor Waits. Realmente, professor Orlando, o rei Nabucodonosor, ele é um típico clássico de um narcisista, né? Ele era um homem muito poderoso e ele queria mostrar esse poder dele. Então ele mandou fazer uma estátua de ouro e ele não achou pouco fazer uma estátua. Ele ordena que todos deveriam se prostrar. Sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, todos ao ouvir o som de variados instrumentos musicais deveriam se prostrar e adorar aquela estátua. Ou seja, eu sou o homem mais poderoso da terra, eu tenho uma estátua de ouro muito bonita, muito valiosa, e todos vocês têm que se prostrar à minha estátua. Mas, dentre todo o povo, houveram 3 que não se prostraram. É muito linda essa história, porque o rei, como o professor Orlando bem falou, ele baixou um decreto, falando: quem não se prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. E aí quando chamaram, quando tocaram os instrumentos, que todos se prostraram, os 3 ficaram em pé. E aí alguém viu e falou: olha, tem alguma coisa errada. E foram correndo para o rei. E aí falaram: rei, ó, aqueles 3 ali que tu colocasse, eles não se prostraram. E aí o rei o chamou e, segundo a mentalidade do rei, o rei estava lhes dando uma nova oportunidade para que eles se prostrassem. Mas, conhecendo aqueles 3 jovens, nós vimos que o rei estava lhes dando uma nova oportunidade de serem fiéis a Deus. Eles foram fiéis a primeira vez. Eles tiveram uma nova oportunidade para provar sua fidelidade a Deus. Exatamente, professor Way. Nabucodonosor foi tão prepotente porque ele já havia conhecido do poder de Deus. Porque no dia que ele teve um sonho, e quem dá os sonhos, a gente sabe que é Deus, ele chamou todos os sábios e ele disse: eu vou matar um por um, até suas famílias. Conta o sonho para mim agora. Não, rei, fala o sonho aí, a gente dá a interpretação. Não precisa matar ninguém não. Rei, vocês são espertos. Fala o sonho. Quando o rei decidiu matar todo mundo, Daniel se apresenta. Não precisa matar ninguém. Não? Qual é o meu sonho? Eu não sei, mas calma aí, me dá um minutinho que eu vou no meu quarto. Vai fazer o que lá? Vou orar ao Deus do céu que dá o sonho e a interpretação dos sonhos. Então ele já conhecia, mas ele é tão prepotente que ele falou: não, vou fazer uma estátua mais ou menos a medida 27 metros de altura, 3 metros de largura, toda de ouro, para representar ele, o meu poderio, quando tocar as músicas, porque todo mundo vai se dobrar. Porque havia uma cultura, tanto que quando o povo de outras nações queriam guerrear contra Israel, eles mandavam um olheiro lá, e o olheiro voltava. Não dá para ser hoje não. Por quê? Porque eles estão em festa,
Está uma música lá, então Deus está lá no meio deles. Então Nabucodonosor quis copiar isso. Ele quis copiar. E ele mandou que se tocasse a música. E olha só, bem como o pastor Weiss disse, nosso professor, que quando tocou, os jovens não se dobraram. E correram e contaram para o rei. Tem sempre alguém de olho em você, tá? Sempre alguém de olho em você. Se você serve a Deus, fica tranquilo, tem alguém de olho em você. E olha só, o inimigo não desiste de fazer você desviar. Presta bem atenção nessa palavra. O inimigo não desiste. Por quê? Porque diz a Bíblia que o rei voltou e falou assim: vou dar mais uma chance para vocês. O decreto dizia isso? O decreto não dizia isso. Decreto é decreto. Era para ter sido cumprido ali, pegado aqueles meninos, jogado na fornalha ali de fogo. Mas o Nabucodonosor falou assim: não, eu vou dar mais uma chance para vocês se desviarem. Vocês vão se desviar hoje desse Deus aí. E eles permaneceram fiel. É isso aí. Olha só o que acontece aqui no tópico 2:3. O lucro por morrer. Nabucodonosor, ele tinha tanta certeza que o Deus daqueles meninos existia, que ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Ele disse assim: para que não haja nenhuma intercorrência fora do meu controle, aquece 7 vezes mais, para ter certeza que eles vão morrer, porque eu já vi o que Deus deles faz. Porque só do jeito que estava aquecida já matava. Mas ele manda aquecer 7 vezes mais, tanto a ponto que aqueles homens fortes que lançaram aqueles meninos, todos morreram queimados. Mas os 3, diz a Bíblia, que ficaram andando dentro da fornalha, para lá e para cá. Né, professor Orlando? Que coisa linda, né? Bom, o tópico 2 fala um pouco então sobre a manutenção da fidelidade desses jovens. Nos apresenta que para quem espera em Deus, o morrer é ganho, morrer é lucro. Eles não ficaram preocupados com o poder do fogo, antes estavam preocupados em se manter fiel. O Nabucodonosor estava realmente achando que estava sendo generoso. Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito isso? Vou fazer o seguinte, eu vou mandar tocar a música outra vez. E aí eu acho que vocês não tinham entendido. Não, rei, não, nós não vamos. Mas como assim? Quem que vai livrar vocês do poder do fogo? E aí é quando o rei manda aumentar 7 vezes mais. O professor Luciano menciona aqui que os homens que os levaram até a fornalha morreram, o tamanho era o calor, a temperatura daquela fornalha. Agora a gente entra no tópico 3, que vai falar um pouco exatamente sobre esse momento, sobre essa conjuntura, quando esses jovens permanecem fiéis. E agora o rei não tem outra alternativa senão lançá-los dentro da fornalha. Mas é impressionante, porque os homens que os conduziram caem mortos. E agora o rei se levanta, imaginando que ia haver um churrasquinho, e ele percebe que tem 4 homens lá dentro. E aí é quando ele olha e pergunta, inquire para um dos seus servos: peraí, quantos homens a gente lançou lá dentro? Não foram 3? Eu estou vendo 4. E aí ele faz uma observação que para a gente é extremamente relevante. E o quarto, na visão de Nabucodonosor, mas a gente já sabe que esse homem que Nabucodonosor está vendo é quem vai recepcionar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Ele tem a semelhança do Filho dos Deuses. Professores, Coisa linda. fala pra gente como é que foi essa parte da fornalha. Conta um pouco pra gente, professor Weidson, professor Luciano. Fica à vontade, meu companheiro. Para poder falar um pouco, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Vamos voltar um pouco. Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler alguns versículos com você. Jeremias 29, versículos 21 ao 23 nos diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, de Acabe, o filho de Colaías, e de Zedequias, o filho de Maazéias, os quais vos profetizam mentiras em meu nome. Eis que eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia,
e ele os matará perante os vossos olhos. E deles será levantado uma maldição por todos os cativos de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor faça a ti como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Era costume de Nabucodonosor jogar pessoas na fornalha. Ele já tinha jogado aqui algumas pessoas de Judá na fornalha, mas há uma diferença. Os que ele jogou e foram consumidos pelo fogo, eles não eram fiéis a Deus. Mas agora ele resolve jogar 3 jovens, pensando ele, o que acontecia com aqueles 2 lá atrás, vai acontecer com esses 3. E ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, manda jogar os jovens na fornalha. No entanto, como o professor Orlando bem falou, ele se assusta, porque ele jogou 3 e quando ele olhou, viu 4. E aqui nós temos uma grande lição, que quando nós somos fiéis a Deus, ainda que alguém nos jogue na fornalha, mas ele já está lá nos esperando dentro da fornalha. Glória a Deus. A fornalha, ela não nos separa de Deus. Pelo contrário, se nós formos fiéis, ele nos espera dentro da fornalha. Observemos que eles foram jogados amarrados na fornalha, mas o rei viu que eles estavam passeando. Ou seja, a única coisa que se queimou deles dentro da fornalha foram as cordas que os prendiam. Mas as suas roupas, suas sandálias e a sua pele não foi queimada. Glória a Deus. Porque o Senhor é aquele que provê livramento. Ainda que estejamos na fornalha, mas Ele é o Deus que está conosco dentro da fornalha. E interessante que todos os milagres que Deus realiza, todos vêm. Não tem como esconder o milagre de Deus. Vê o 4º homem na fornalha, só Nabuco viu. Só Nabucodonosor viu. E ele ficou com dúvida, tá? Ficou com dúvida. Porque na hora de mandar de sair, ele falou: vou mandar chamar os 3 que eu joguei. Porque se sair 4 eu vou estar louco mesmo. Ele falou: vou mandar sair só os 3. Porque se eu mandar sair 4, aí eu vou estar louco mesmo, vão me internar. Aí Nabucodonosor chama os 3. E os 3 saem sem nenhum cheiro de queimado. Saem em perfeito estado. Eu acredito que eles nem caíram na fornalha. Como o professor Way disse, o próprio 4º homem o receberam lá. Acho que pegou eles, enquanto jogavam, eles ficaram no colo do próprio Deus. Coisa linda, né? Coisa linda. Interessante que, após eles saíram, o mesmo que queria matar foi o mesmo que fez prosperar em toda a província. Não foi na meia província, em toda a província. E eu sei que nós estamos partindo para o finalmente, professor Orlando. Então eu quero deixar aqui uma palavra para você que está em casa, para nós aqui, para os meninos que gravam esse belíssimo trabalho. Se você decidir honrar a Deus, se prepara para viver os mais extraordinários milagres que um ser humano pode viver. Basta você decidir honrar a Deus, que os milagres de Deus com certeza te alcançarão. E não só isso, você será próspero. Não estou, professor Orlando, não sou pregador de teologia da prosperidade, não, mas prosperar diante de Deus. Ser próspero como esses meninos foram aqui. Próspero, Sadraque, Mesaque e Abednego foram prósperos em toda a província babilônica. Amém? Amém. Que aula especial, professores. Ouvindo a exposição de vocês sobre esses jovens, a gente de fato aprende muito. Olhar e perceber que, por vezes, nós seremos arremessados dentro da fornalha, e isso pode acontecer. O comentarista vai citar aqui que pode até ser que Deus não nos impeça de entrar na fornalha, mas certamente Ele entrará conosco e nos preservará para a sua glória. Isso é especial demais. A gente perceber que o poder do fogo não atingiu aqueles jovens, mas o fogo não perdeu o poder, porque a Bíblia deixa claro que as cordas que os prendiam foram queimadas. Ou seja,
Deus realmente os estava preservando. O professor Luciano citou aqui, e eu quero ler. O nosso comentarista vai citar o pastor Hernandes Dias Lopes. Quando você honra a Deus, Ele honra você. O mesmo rei que ficou com o rosto transtornado de ira contra eles, agora os chamou reverentemente de servos do Deus Altíssimo. O mesmo rei que decretou a morte deles, agora os faz prosperar. Quando você é fiel a Deus, o nome de Deus é exaltado. O mesmo rei que pensou que nenhum Deus poderia livrar os jovens de sua mão, agora está bendizendo a Deus e reconhecendo que não há Deus que possa livrar como Ele. Deus é glorificado e os servos de Deus promovidos, sempre que a igreja responde às pressões do mundo com uma fidelidade inegociável. Glória a Deus. Quando a gente fala de decreto desfavorável, a gente lembra do momento que estamos vivendo. A gente lembra de muita coisa que a gente está passando. A gente viu muita gente sendo contrariada, fazendo algumas coisas a contragosto. E tem uma coisa que é inegociável para a gente: a nossa devoção ao nosso Deus. Como é bom servir ao Senhor e saber que Ele está cuidando de nós em tudo e em todos os detalhes. Eu estou encerrando essa aula tão especial e nesse momento eu quero convidar você a reunir a sua família, a fechar os teus olhos, a abrir o seu coração, certo de que o Deus que livrou esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, Ele é poderoso para intervir nesse momento, nessa situação, e o poder do fogo não vai te queimar. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus dos céus, ó Pai, nós estamos na Tua presença e Te louvamos, Te glorificamos, rendemos graça ao Teu nome, pelo privilégio de estar na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, aprendendo de Ti, ouvindo a Tua voz. Tu és poderoso para intervir nesse momento difícil, e Tu és poderoso para mudar a situação deste Teu servo que ora conosco nesse momento. Eu quero pedir por esta família, eu quero pedir por este Teu servo, no nome de Jesus Cristo. Realiza um milagre. Tu és aquele que entra conosco dentro da fornalha. Tu és aquele que faz o poder do fogo inofensivo. Tu és o Deus que cuida dos Teus servos. Pai, cuida dos Teus filhos. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela vida dos meus amigos, professores Luciano e o Edson. É uma honra e aprender com vocês. Muito bom mesmo ouvi-los, muito bom. Eu sinto a presença de Deus aqui e isso faz toda a diferença. E eu quero agradecer você que está conosco mais uma vez, mais um domingo, e lhe convidar para a próxima aula, aula de número 12. E nós vamos falar sobre o companheiro desses 3 jovens. É isso mesmo, a gente vai falar sobre Daniel. O título da nossa lição é: O fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. Eu espero por você. Lembre-se sempre, a EBD AD Mauá é feita para você. Que Deus abençoe.